Está no ar o seu programa Vida e Saúde, seja muito bem-vindo aqui com a gente. Esse é o seu lugar, esse é o seu espaço e é aquele momento do dia que você vai parar para pensar um pouquinho em como é que você está levando a sua vida, como é que você quer o seu futuro, sim, com relação à saúde integral. Você é um ser único e Deus tem planos maravilhosos para você em todas as fases da vida. Mas se a gente não cuida hoje, amanhã a gente vai ter dor de cabeça, concorda? Hoje no Vida e Saúde a gente vai falar um pouquinho sobre fatores que aumentam o risco de demência em quem tem diabetes. Um assunto pouco falado, mas que merece a nossa atenção e a gente quer trazer aqui uma conversa de nível, uma conversa de qualidade para você entender mais sobre esse assunto. Hoje tem também treino, Tânia vai trazer um para você fazer aí no seu ritmo. E a receita de hoje é uma deliciosa cocada saudável. Aguenta aí que é receita prática, eu te ensino já já. Agora eu trago uma frase, uma reflexão, na verdade, que está aqui na meditação a meditação TIM desse ano. Bem-vindos a bordo. Hoje, segunda-feira, 15 de maio, diz o seguinte, o texto de Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Tá precisando de um pouco de fé aí? Olha, talvez esse seu desejo, talvez essa sua ansiedade esteja apenas à distância de uma oração. Confiante de que Deus está te ouvindo, está interessado em você e Ele quer o seu melhor. A Bíblia toda fala sobre isso. Então dê esse passo de fé, confie, mesmo que você não veja, mesmo que você não sinta, saiba, Deus está interessado em você e vai te ajudar. Vida e Saúde está só começando, a gente vai ali, volta já, assunto super interessante aqui, demência e diabetes, a gente volta logo depois do intervalo. Muito bem, vem pra cá que o assunto de hoje está super interessante. A gente vai falar sobre o aumento de risco de demência para quem tem diabetes. Você já tinha ouvido falar sobre isso? Conhece alguma coisa sobre essa relação? Tem dúvidas sobre isso? Eu quero te ouvir, então eu vou deixar o nosso canal aqui, o nosso WhatsApp aberto para você participar contando. Você tem dúvidas sobre essa relação da demência com o diabetes? Nosso WhatsApp está disponível para você através desse QR Code aqui e você também pode falar com a gente digitando o nosso contato, que é 12 98266 0004. Enquanto você vai digitando aí, eu estou recebendo aqui hoje o nosso especialista de hoje, o Dr. Luiz Fernando Sela, ele que é médico do estilo de vida, endocrinologista. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Teru. É um prazer estar aqui. Bem-vindo aqui. Pessoalmente, a gente fala tanto pelas telas hoje, agora que privilégio te ter aqui pessoalmente. Hoje deu certo de vir para cá pessoalmente. Doutor, você está com a Sou Saúde falando para muita gente todo dia. Ele tem falado muito sobre os problemas das mulheres naquela fase da menopausa, mas hoje vai falar sobre diabetes. Quero até aproveitar para deixar aqui já, ó. Se você quiser saber mais sobre esse conteúdo de saúde geral, saúde integral, ele é médico do estilo de vida, é endocrinologista e tem falado muito para as mulheres. Corre no perfil dele, @sousaude, SOW, no Instagram e aproveita os vídeos, manda um direct ali, ele vai abrir caixinha de perguntas, vai abrir agora que eu já falei, vai ter que abrir, doutor. Mas é bom, muito legal saber que a gente tem esse canal aberto contigo, dá até para fazer uma consulta, só com tanto de vídeo que tem lá. Com certeza, Teru, é um prazer, você pode escrever lá pra gente, a gente vai ter o maior prazer em te ajudar a ter uma vida mais saudável. Agora, você vem hoje aqui, doutor, e vai falar sobre demência e diabetes. Normalmente, quando a gente pensa em diabetes, a gente pensa primeiro em restrição alimentar, a gente pensa no pé diabético, a gente pensa nas complicações que o diabetes pode trazer para o rim, para os rins, para os olhos, enfim. Mas eu nunca tinha parado para pensar nessa relação com a demência. Eu acho que vale a pena dar uma explicada na conexão, né? Sim, Teru, é bem importante a gente falar sobre isso. Inclusive, tem alguns pesquisadores hoje que consideram o Alzheimer como diabetes do tipo 3. Olha e só. Para quem está em casa, a gente tem que lembrar o seguinte, o diabetes é uma doença que pega o corpo inteiro.
Então, a glicose que está alta na circulação, ela não afeta apenas o coração, a visão, os rins ou os nervos, mas afeta também o cérebro, aumentando o risco de você ter uma demência como o Alzheimer. Agora, explica pra gente, doutor, quais são os fatores que podem atrapalhar as funções cognitivas, então, para quem já tem diabetes. E várias pessoas que estão assistindo a gente convivem com diabetes, acabam tendo que mudar sua rotina e não pensam nessa questão cognitiva. Exatamente, Teru. A gente até trouxe aqui alguns fatores para a gente falar. O diabético, ele tem um risco maior de começar a ter problemas de memória, problemas de concentração, o cérebro fica mais devagar. Então, um dos fatores importantes é a pressão alta. A gente sabe que o diabetes ele não vem sozinho, mas muitas vezes é um pacote de coisas, né? É muito comum que o diabético também tenha pressão alta e isso afeta o cérebro também. Problemas cardiovasculares também estão na lista negra. Sim, a gente sabe, Teru, que o diabetes, pelo excesso de açúcar na circulação, ele aos poucos vai entupindo os nossos vasos sanguíneos. E da mesma forma que entope no coração, entope lá no cérebro também, dificultando o sangue de chegar no cérebro e dessa forma ele também aumenta o risco da gente ter uma demência. Vamos dar uma olhada nesse outro fator aqui, doutor? Teru, o que o cigarro não causa? Eu acho que todas as doenças, todos os problemas de saúde, eles na verdade têm uma relação com o cigarro. O cigarro ele inflama o cérebro, então ele faz mal para todo mundo. Para o diabético, ele é pior ainda. Tem um fator aqui, doutor, que é um fator bastante preocupante porque ainda a gente tem uma resistência muito forte com a atividade física e o sedentarismo também ainda é um fator de... tanto de estudos para verificar todas as influências que ele tem, mas já se sabe muito, ele impacta por completo. Sim, Teru, e é muito comum o sedentarismo no diabético. Na verdade, a falta de exercício, ela aumenta o risco da pessoa ter o diabetes e depois que ela já é diabética, às vezes começa a ter alguma complicação cardíaca ou visual ou mesmo o pé diabético, como você falou. E aí, nesse caso, ela vai fazer cada vez menos exercício. E quanto menos exercício ela faz, também pior é para a saúde do cérebro. Agora, esse aqui, doutor, não é muito... Opa, acho que eu acabei de destruir aqui, gente. Mas vou segurar aqui, doutor. Obrigada. Ó, você pode mostrar. Sintomas de depressão. Sintomas de depressão, gente. Os sintomas de depressão, na verdade, eles são muito comuns no diabético. Muitos diabéticos acabam ficando com depressão. E a pessoa que está deprimida, ela vai fazer menos exercício, ela vai ter um sono pior e ela também começa a ter alterações no cérebro que podem levar também a um quadro de demência. Queria que o senhor explicasse para a gente, doutor, um pouquinho mais assim, didaticamente, eu não sei, como é que essa glicose elevada vai gerar demência. Você falou um pouquinho aqui sobre problemas cardiovasculares, né, que pode acontecer também de entupir veias ou artérias no cérebro. Mas isso não necessariamente levaria à demência, pode levar também. Como é que é essa relação da glicose aumentada com a demência? Teru, são vários fatores. Esse que você falou é um deles, né? Vai entupindo as artérias do cérebro, chega menos sangue, vai danificando os neurônios. Agora tem um outro fator. Porque demência tem a ver com falta de oxigenação? Exatamente. Esse é um dos princípios, né? Chega menos sangue. O sangue é quem leva os nutrientes, as vitaminas, os minerais, o oxigênio. Então, se tem algum entupimento nas artérias que levam o sangue para o cérebro, ele vai ficar com menos desses nutrientes e corre o risco de sofrer alguma alteração. Agora, existem outros fatores também. A gente sabe que o diabetes é uma doença que geralmente está associada com inflamação e com os radicais livres, né? E você aí em casa deve lembrar que os radicais livres, eles são aquelas substâncias que são formadas e que vão atacando as nossas células, causando danos nas nossas células. Então, o cérebro, imagina ele inflamado e cheio de radicais livres, ele tem um risco maior de desenvolver um quadro de demência. Doutor, vamos ver a participação do nosso público na tela? Tem gente que já chegou contando aqui o seu carro. Socorro! Ela está dizendo que o esposo é diabético, não faz dieta e só se alimenta com coisa ruim para a saúde. Ai, 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 socorro!
Percebo que está muito esquecido e eu não sabia sobre a diabetes e a demência. Estou preocupadíssima com ele. Socorro, fica com a gente aqui, vem cá. Doutor Luiz, é de preocupar mesmo, uma pessoa que tem o diagnóstico, mas acaba que não se envolve com o tratamento da doença. Sim, é muito preocupante, Teru. Ele, infelizmente, está começando a desenvolver alguns sintomas da perda da cognição. Então, quanto mais ele caprichar no cuidado da glicose e do diabetes, menor é o risco dele também perder a função do cérebro. Agora, a gente sabe que não existe só um tipo de diabetes. Tem gente assistindo a gente falando assim, mas eu tenho diabetes tipo 2, eu tenho diabetes tipo 1, agora você falou do tipo 3, né, o Alzheimer. Todos eles trazem o mesmo risco ou têm diferentes correlações? Teru, o que vai aumentar o risco da demência nessas pessoas diabéticas é a glicose que está elevada na circulação. Então, se for o tipo 1, o tipo 2, aquele que começou na gravidez ou algum tipo genético, qualquer diabetes, independente da causa, de como ele começou, se ele estiver mal controlado, ele vai danificar o cérebro e vai levar você a um risco maior de ter uma demência. Preocupante, minha gente. Olha, o diabetes, lembrando que é uma doença silenciosa. Muitas vezes você só vai saber que está com um problema quando tiver numa crise aguda, doutor. E esse, inclusive, é um dos fatores mais dificultadores, né, do tratamento do diabetes. Além do diagnóstico difícil, por ser uma doença silenciosa, a adesão ao tratamento não depende só da sua prescrição no consultório, não é? Na verdade, o médico ele tem uma parcela muito pequena no tratamento do diabético, porque ele vai fazer a prescrição, vai medicar, mas todo o restante do tempo é o paciente que precisa fazer as mudanças. Então, você precisa tomar o controle da sua saúde de volta nas suas mãos, né? O médico ele vai te apoiar, mas você é o agente ativo que vai fazer as mudanças, vai fazer uma caminhada, vai consertar a sua alimentação para que a sua glicose esteja no controle. Agora eu quero saber o seguinte, doutor, a idade com que eu descobri que estou com diabetes, sei lá, tem criança hoje em dia que tem diabetes, infelizmente, tem pessoas mais jovens, pessoas mais velhas. Será que a idade de início do diabetes vai afetar o risco de desenvolver demência? Porque eu posso, de repente, estar convivendo já com diabetes há 50 anos. Teru, vai sim, porque é o seguinte, lembra que o cérebro ele precisa de ter um suprimento de glicose constante. Ele usa a glicose como combustível. Então, se nós tivermos alguma alteração nessa glicose, isso vai danificando o cérebro. Quanto mais tempo uma pessoa é diabética, mais tempo leva, né? Ou seja, mais anos ela tem de alguma falta de regulação nessa glicose. Então, eu diria o seguinte, que um diabético de longa data, ele tem um risco maior. Agora, se ele sempre manteve a diabetes no controle, ele pode abaixar esse risco. Essa era a minha pergunta, porque tem gente que convive com diabetes cuidando, tá ali, tá verificando, não só checando os seus exames, mas faz atividade física, faz a dieta ali que o médico recomenda e na verdade, não precisa nem ser só do médico, né, doutor? Porque tem tanta informação hoje disponível. Essa pessoa ainda é considerada diabética, mas ela está no controle. Sim, acho que, Teru, para a gente poder responder essa pergunta, mais importante do que o tempo de duração do diabetes é o controle que a pessoa teve desse diabetes ao longo da duração da doença. Vamos falar então de medidas do estilo de vida que podem ajudar a reduzir o risco de demência em pessoas com diabetes. Doutor, quando eu abro para fazer um joguinho no meu celular, eu sempre vejo lá, olha, joga esse joguinho, caça-palavras, não sei o que, cruzadinha, que isso aqui é ginástica para o seu cérebro, você está protegendo. No caso do diabetes, ajuda a fazer ginástica cerebral, a gente brinca aqui com a Tânia, né, o tico e o teco, quando a gente mexe um lado e o outro no exercício físico, mas a gente também quer falar sobre o estilo de vida do diabético, que precisa de ajustes. Teru, acho que esse joguinho que você falou, ele ajuda a estimular o cérebro sim, mas ele sozinho não vai fazer milagre. Se você estiver jogando o joguinho, comendo um pacote de doces, isso não vai resolver. Então, assim, para o diabético que quer controlar melhor a sua glicose e diminuir o risco da demência, do Alzheimer, eu daria algumas dicas. A primeira,
tenha uma alimentação bastante saudável, faça exercícios físicos regularmente, durma bem, isso é fundamental. Beba bastante água para você hidratar o seu corpo e o seu cérebro. Evite as coisas que fazem mal, como o álcool, o cigarro, esses fatores, e use o seu cérebro sempre até o dia da vida. O último dia da vida, com leitura, aprendendo uma língua, aprendendo um instrumento musical, ou seja, não fique o dia inteiro sem usar o seu cérebro, porque esse estímulo para a memória, para a cognição, é extremamente importante para você prevenir uma demência. Ó, você viu que é um conjunto, né, gente? São várias coisas da nossa vida que vão interferir. Essa história de você só mudar a sua dieta e tomar ali o remédio que o médico prescreveu, não é suficiente, doutor. E eu acho que você deve passar por isso no seu consultório, né? A pessoa às vezes sai com uma receita e volta no mês, 1, 2 meses depois, com exames parecidos ou às vezes até pior. O fator emocional também tem impactado muito nessa questão do diabetes. Eu conheço pessoas que, de repente, saudáveis, uma idade jovem ainda, apresentam exames pré-diabéticos por estarem vivendo muitas emoções, nas suas emoções, muito estresse. Verdade, Teru, o estresse que as pessoas têm enfrentado hoje tem levado elas a comer demais, porque a comida acaba sendo um conforto emocional, elas ganham muito peso. E quando a gente está assim, a gente não quer... Ninguém quer comer uma salada de berinjela, a gente quer comer, não sei, parece que a gente tem uma fome de coisas calóricas. Quando você está estressado, você não quer cenoura crua. Não quer. Você quer um chocolate, você quer um doce, um pote de sorvete para comer de colher sentado na frente da televisão. Então, esse é o tipo de alimento que as pessoas buscam em altos momentos de estresse. Isso, além de engordar a gente, faz o risco de diabetes aumentar. Então, o estresse, você lembrou muito bem, ele tem uma relação muito forte. Agora, não é só o estresse, não, trazendo aí uma carga elétrica aí para o seu corpo, são os hábitos que o estresse traz. O doutor falou, você não quer ir fazer atividade física, você quer se jogar na frente do sofá, comer, enfim. Doutor, chegou uma interação, mas antes eu só queria lembrar. Eu conheci uma pessoa que esses dias falou para mim que foi libertador entender que ela podia comer, ela podia tomar um sorvete na frente da televisão, porque ela tinha aprendido a fazer um sorvete saudável. E quando a gente fala aqui, você fala assim, olha, coma alimentos saudáveis, faça atividade física e tal, dá a impressão de que você está receitando uma vida de prisão para gente, sabe? E eu acho que não é bem assim, né? Você tem um estilo de vida super saudável e, no entanto, não é prisioneiro desse estilo de vida, não é? Teru, acho que é extremamente importante. A gente só consegue ter uma alimentação saudável se ela for sustentável, se for uma alimentação que você consegue levar para o resto da sua vida. Se for uma prisão, você não vai aguentar muito tempo essa dieta. Então, o que eu recomendo é você desenvolver habilidades culinárias, aprender novas receitas, como a gente vai ter hoje, uma cocada saudável, que é um doce no Brasil associado a muita caloria, muito açúcar, que a gente vai aprender uma versão mais saudável. Então, a gente tem que se aventurar na cozinha, aprender a fazer uma comida gostosa, saudável, que nos dê saúde e, ao mesmo tempo, prazer no ato de comer. É isso aí, minha gente. Vamos trazer interação? Desculpa aí, põe a interação na tela. Eu quero ver você aqui, Rose. Meu pai tem diabetes, diz ela, e há quase 30 anos. Ele tem 89 anos e, por coincidência ou providência, vocês estão falando deste assunto que eu não sabia. Semana passada ele passou 2 dias com sinais de demência. Rose, obrigada pela interação aqui. Doutor, a gente tem um caso aqui de uma idade... Senilidade traz a demência ali como muito provável, né, que aconteça, e ele é diabético, ele tem 2 fatores bem fortes encaminhando para a demência. Ela falou, Teru, que ele teve 2 dias com comportamento estranho, então não dá para saber exatamente se ele está começando uma demência, e eu vou te dar outra dica. Sabe o que às vezes pode causar uma confusão mental no idoso e deixá-lo parecendo que está com demência? A desidratação. O diabético, às vezes... Ela acabou de falar aqui, ela falou, doutor, que ele já voltou ao normal, foram só 2 dias e que ele voltou, só que a diabetes estava descompensada nesses 2 dias. Sabe o que acontece? A diabetes está descompensada, tem muito açúcar no sangue, o corpo tem que eliminar esse açúcar e ele faz através da urina, para eliminar esse açúcar do sangue. E aí, quando ele urina bastante,
você desidrata e aí dá confusão mental. Então, nesses casos, muita água para reidratar o idoso, às vezes já resolve o problema. Olha que legal. Rose, eu espero que você tenha aproveitado esse assunto aqui. Eu não sei se chegou mais interação que a gente pode colocar na tela. Tá tudo ok? Tá todo mundo acompanhando o nosso tema aqui de demência relacionado ao diabetes. É um assunto diferente, né? Um assunto interessante, mas, doutor, eu achei extremamente importante, porque a gente está vivendo uma era de depressão, incapacitando muita gente. Já era uma previsão de anos atrás dos órgãos de saúde e, infelizmente, a gente chegou lá. Infelizmente. Vamos falar um pouquinho de mais dicas de alimentação para esse diabético? O diabético normalmente gosta de um panetone, de uma paçoquinha, de uma cocadinha. E a gente encontra tudo isso diet para comprar hoje. Tem problema? Os adoçantes. Eu sei que alguns estudos de países, né, não aqui no Brasil, falam dessa relação de adoçantes e de produtos químicos com demência. Teru, acho que você tocou num ponto forte. O diet é uma enganação. Não funciona e não melhora a saúde do diabético. Vou explicar o porquê. O produto diet quer dizer que ele não tem açúcar, mas ele pode ter 1 quilo de gordura, ele pode ter um monte de outras químicas que vão fazer mal para você também. E os adoçantes é um tipo de química que faz mal. Eles não têm açúcar, eles não têm calorias, mas eles alteram as bactérias que moram lá no seu intestino. E quando isso acontece, Teru, as bactérias ficam alteradas, a gente tem uma piora no diabetes, uma piora no ganho de peso e até em outras doenças. Uau! Então, um diabético não deve focar nos alimentos diet. Ele deve focar nos alimentos in natura, como as frutas. Diet significam aqueles alimentos que tiveram adicionados adoçantes. Isso, eles não têm açúcar e tem o adoçante no lugar. Se eu faço uma vitamina sem açúcar, ela não é diet, ela é uma vitamina sem açúcar, aí não tem problema. Não, é um produto que você fez em casa, né? Então, assim, ele deve comer frutas, deve comer verduras, deve comer os grãos integrais, deve comer os feijões, as leguminosas, como ervilha, lentilha, grão de bico, a soja, os feijões, também algumas castanhas e sementes, as que você tiver acesso na sua casa. Os alimentos mais simples, mais naturais, preparados em casa de uma forma simples e gostosa, vão ser muito bons para o diabético. E quanto menos o produto industrializado você usar, melhor para você. Maravilha, maravilha. Dicas preciosas aqui, não foi? Agora é o seguinte, a doutora falou sobre hipertensão, problemas cardiovasculares, tabagismo, sedentarismo, falamos sobre depressão aqui também, sintomas de depressão. Doutor, um diabético não deve só evitar o açúcar, você falou, a gordura também, porque uma coisa puxa a outra. E aí a gente sabe que se eu não estiver alimentando diabetes, de repente eu vou estar alimentando uma hipertensão ou um risco de cardiovascular aqui. Exatamente, Teru. Lembra que eu falei no começo que esse excesso de açúcar na circulação ele pode ir aos pouquinhos entupindo os vasos sanguíneos no corpo? Se esse excesso de açúcar estiver combinado com o excesso de gordura, vai ser pior ainda. Você vai apenas potencializar, ou seja, aumentar o risco de você ter esses problemas de saúde. Muito bem, olha, o Dr. Luiz Fernando falou aqui uma porção de coisas, todas úteis, abriu o nosso conhecimento e nada do que ele falou aqui, gente, é impossível de nós praticarmos. Ele deu a dica aqui dos feijões. Se você não tem ervilha, lentilha, grão de bico aí, não tem problema, posso comer feijão guandu. Posso comer feijão de corda, feijão fradinho. Feijão verde. Feijão verde, preto, branco, vermelho, tem tanta coisa, gente. Feijão bolinha. O Brasil é rico, né? O Brasil é muito rico. Eu vou trazer aqui uma oportunidade agora para você que está interessado nesse assunto, que é o nosso guia de estudos da Bíblia Fique Leve. Esse guia aqui traz orientações sobre alimentação. O Dr. Luiz ajudou, inclusive, a preparar esse guia de estudos. Tem muito estudo científico embasando aqui. Vai falar dos 8 remédios naturais, vai falar sobre as questões emocionais que ele mencionou aqui, olha. Vai falar até de transtornos, depressão. E esse é um guia que traz a Bíblia como base mais importante e como os estudos científicos apoiam o que a Bíblia, as recomendações de Deus para nós. É muito interessante entender que a ciência está a favor da Bíblia e não ao contrário.
É muito interessante. Você que é inteligente, você que está buscando cuidar melhor da sua família, se cuidar melhor, vai fazer bom uso desse guia de estudos. Quer receber aí? Olha só, é gratuito. Sim, a Novo Tempo vai mandar para você sem custo nenhum. Basta você acessar o nosso QR Code aqui ou então ligar para o nosso número que é 0 operadora 12 21 27 31 21. Prefere fazer pelo WhatsApp? Não tem problema. Você vai mandar aqui uma mensagem no código 12 98244 4449 e vai dizer que quer a revista Fique Leve, o guia de estudos Fique Leve. Vai chegar aí para você, você só vai precisar colocar o seu endereço, passar seus dados para que chegue aí de forma segura. Vai ser uma bênção, eu tenho certeza. Doutor Luiz, muito obrigada pela participação aqui hoje. Eu que agradeço, Teru. A gente se encontra nas redes sociais. Vamos se encontrar com ele lá, mandar pergunta para ele, de repente traz o seu caso pode ajudar outras pessoas. Corre lá no Instagram, @sousaude, SOW, sousaude. E quem não tem Instagram não tem problema, tem o site sousaude.com. É isso. Isso, Teru. Nos vemos por lá e na próxima aqui, se Deus quiser. Um abraço e até a próxima. Até a próxima. Bora pro intervalo? Fica aí, a gente não vai... Você tem que fazer o treino de hoje. O doutor falou que é importantíssimo se exercitar e Tânia traz um treino no seu ritmo aqui, logo depois do intervalo. E ainda hoje tem cocada saudável, sem açúcar. Vem, fica com a gente que é daqui a pouquinho que eu te ensino.